Fala rapaziada do YouTube, rapaziada da Copa do Mundo, estamos de volta com mais um vídeo e hoje eu vim trazer um dos meus decks mais preciosos, talvez o meu deck favorito de todos os tempos de Yu-Gi-Oh! Que seria o deck da enfermeira, o deck da Nurse, que é Nurse Refuticle, sei lá o que, alguma parada assim, eu nunca lembro o nome dela. É um deck muito bom. Eu demorei para ter as 3 cópias do Místico Tomate, que é uma carta que serve para poder buscar a enfermeira do deck, né? É um deck totalmente focado no burn. Tem um Tanner nível 4 que eu coloquei só de zoeira, só para poder invocar o Stardust. Tem um Solar Flare que tira 500 pontos de vida a cada rodada do adversário. Tem o Giant Germ, eu acho que é assim que se fala, que é uma carta que quando é destruída, você invoca 2 Giant Germ do deck. E quando o Giant Germ é destruído, você causa 500 pontos de prejuízo. E tem também Gift Card, que talvez seja a melhor carta do deck, que o texto dela é esquisito, né? Tá escrito que o adversário ganha 3.000 pontos de vida. Aí você vai perguntar pra mim, como assim ganha 3.000 pontos de vida? Na verdade, a estratégia é inverter essas questões, né? Porque o efeito da enfermeira, que é a Nurse, é o seguinte: sempre quando o adversário for ganhar vida, ele perde. Ou seja, quando tu usa o Gift Card, ao invés do adversário ganhar 3.000 pontos de vida, ele vai perder 3.000 pontos de vida. E tem outras cartas também que servem para poder fazer essa inversão, como o Upstart Goblin, que é uma carta que você puxa. Essa carta também é o Soul Taker, né? O Soul Taker você destrói um monstro e seu adversário ganha 1.000 pontos de vida. Mas como eu uso o deck, uso a enfermeira, o adversário perde 1.000 pontos de vida. E não é só a enfermeira que tem esse bagulho de inverter. Tem Bad Reaction, que é uma carta armadilha também que eu tenho nesse deck, que também faz a mesma função que a enfermeira. A diferença é que Bad Reaction é um monstro, né? Quer dizer, Bad Reaction é uma armadilha, né? Então esse foi o meu primeiro duelo, como vocês estão vendo aí na gameplay, que eu gravei há pouco tempo essa gameplay. E eu não me lembro se esse duelo em específico foi difícil ou não. Já puxei uma mão relativamente boa. Coloquei Reflect Bounder, que é uma carta muito boa. Quando o adversário ataca esse monstro, ele perde vida igual os pontos de ataque do monstro que atacou. Né? Uma coisa muito boa. Eu coloquei, obviamente, Gift Card. Quase ativei o Gift Card aí sem querer. Se eu ativasse agora, o adversário ia ganhar 3.000 pontos de vida. Porque eu não tenho nenhuma carta para poder inverter esse bagulho do adversário ganhar ponto de vida. Por enquanto parece estar tranquilo. Eu tenho Soul Taker também, que é uma carta de inverter também. Só que eu não vou ativar Soul Taker agora caso ela coloque o monstro. Porque senão vai ganhar 1.000 pontos de vida. E o Soul Taker dentro desse deck acaba sendo muito forte porque você vai destruir o monstro e ainda vai fazer o adversário perder vida. Por enquanto tá tudo muito fácil. Vamos ver o que acontece nesse duelo. Assim, agora eu me lembro bem. Esse duelo foi o duelo mais fácil de todos. Facilidade total. Tem vários botões na tela, eu não estava usando o controle gamepad. Depois eu abaixei a opacidade para não ficar tão feio esse botão na tela. Porque é um jogo que não precisa de controle gamepad. Aí eu 10 koala também, eu invoquei esse monstro. Quando esse monstro é invocado, o adversário perde 400 pontos de vida para cada carta na mão. Ou, se, ou seja, se tiver, por exemplo, 3 cartas na mão do adversário, o adversário vai perder 1.200 pontos de vida. É uma carta muito boa dentro do Yu-Gi-Oh! Antigo, né? Próximo duelo aí contra o Wade. Eu gravei muitas e muitas, bastante tempo de gameplay, mas eu trouxe só alguns duelos só para poder ilustrar esse deck, que é um dos decks que eu mais gostei na época do Yu-Gi-Oh! Tag Force. É um deck que já existia no Tag Force 3. Um deck muito bom. Esses caras aí que parecem ser policial, em geral eles são fortes. Talvez eles são policial, é porque eu não sei muito da história
Yu-Gi-Oh! 5DS. Upstart Goblin, puxei uma carta e tirei vida, né? Dimension Wall é parecido com Magic Cylinder, que é o cilindro mágico, que quando o adversário ataca, ele perde vida, igual os pontos de ataque do monstro atacante. Ataquei o Gift Card, perde 3.000 pontos de vida. Se você tiver muita sorte, você consegue ter 3 Gift Card, e aí você tem Enfermeira ou então Bad Reaction, o adversário vai perder 9.000 pontos de vida. Tem que ter um pouco de sorte para isso acontecer, mas é possível. Mas nem precisa ter isso tudo. Se tu tiver 2 Gift Card no campo, você já consegue tirar 6.000 pontos de vida, que é praticamente toda a vida do adversário. Esse duelo eu já não me lembro se foi muito difícil. Eu nem preciso colocar Stardust nesse deck, mas eu coloquei só porque eu gosto do Stardust. Ele tem um efeito muito bom de segurança, que ele pode negar. É efeito de mágica, de armadilha. Só que aí eu não neguei e não tô lembrado por quê. Não sei o que aconteceu. Foi destruído o meu monstro. Eu era pra ter negado e aí, quando acaba o turno, eu posso ativar o efeito do Stardust que ele volta pro campo. Aí ele tacou o Mystical Space Typhoon, destruiu meu monstro, minha armadilha. Agora eu tô numa situação delicada, que só tenho 2 cartas na mão e nada no campo. Mas eu tenho um Reflect Bound aí pra dar uma ajuda e fazer o adversário perder 1.800 pontos de vida. Ou então, ou mais, né? Se tiver um monstro... Não, vai ser 1.800. Ele caiu na armadilha, né? Atacou. Atacou pra poder destruir, ter espaço no campo aí pra poder atacar diretamente. Sacrificou a vida dele praticamente pra poder me atacar. 10 koala, se eu tacasse 10 koala, eu taquei o Reflect Bound aí, óbvio, melhor jogada possível. Porque se ele atacar com qualquer monstro, ele perde o duelo. A carta do santuário que ele joga aí é uma carta que faz com que monstros, fadas não percam vida na fase de batalha. Só que quando ele ativou isso, eu pensei que o efeito do meu monstro ia ser anulado. Porque quando o meu monstro é atacado, o adversário perde vida, igual os pontos de ataque do monstro que atacou. Mas isso não acontece. Porque, na verdade, o dano o efeito do meu monstro não está relacionado com a etapa de dano. Está relacionado com os pontos de ataque do monstro. É meio confuso, mas é isso aí. Por isso que ele não atacou ele. Eu achei que ia ser anulado, mas não é anulado. Aí ele ataca o Giant Germ, cai na minha armadilha. Se eu colocasse o Giant Germ em modo de ataque, ele ia saber do efeito e não iria atacar. Então eu coloquei para baixo para ele não saber qual é a carta. Dentro do contexto desse jogo, que é no caso Yu-Gi-Oh! 5DS Tag Force 6, esse deck é forte, mas não é um deck tipo Masked Hero, que eu acho bem sacana, um deck bem sinistro, né? Comparado a esse daqui. Mas esse deck aqui é muito bom dentro do contexto desse jogo. Aí eu vim com uma mão muito boa. Taquei a enfermeira, taquei gift card. Já fiz o adversário perder 3.000 de vida. Tá usando deck de dragão, né? Deck de dragão é muito bom. Possivelmente aqueles deck que tem Red Eyes. Faz um monte de invocação especial. Teledead, eu não sei se é Teledead isso daí. Não sei qual é a parada. Já tenho o Upstart Goblin na mão. O 10 Koala que eu coloquei, que é uma carta que faz com que o adversário perca 400 pontos de vida para cada carta na mão. É uma carta que não vai adiantar muito, porque o adversário só tem uma carta na mão. Aí ele atacou o 10 Koala, atacou essa maldita carta aí de destruição de vírus, de não sei o que é a carta do Kaiba. Destruiu tudo. O ruim é que essa carta também destrói monstro que tá na mão. É uma carta insanamente forte. Possivelmente esse duelo aí eu perdi, né? Tacou a carta lá dos galinheiros doidos lá. Que é Burden of the Might. Que é uma carta que diminui o ataque dos monstros.
Destruiu mais um monstro da minha mão. Essa carta é deck Devastation Virus. Insano essa carta. Insano. Talvez nos padrões de hoje não seja insano. Mas nessa época era uma insanidade uma carta dessa. Uma carta incrível. Aí eu puxei o Destiny Draw, né? Mirror Force, pra ter esperança. Tem que acreditar, né? Eles estão deixando a gente sonhar! Com esse deck você consegue ganhar a maioria dos duelos, tu consegue ganhar com esse deck. Eu acho que talvez o deck mais difícil para tu vencer usando esse deck aqui seria Masked Hero e Teledead. Dentro aqui do contexto do Tag Force 6. Eu não sei dizer se no Arquivi Tag Force não, na verdade acho que no Arquivi Tag Force Special esse deck aqui não tem tanta força assim, porque já existe Pêndulo. Embora na época do Tag Force Special os Pêndulo ainda não era tão forte assim. E ela humilhou, né? Tá com esse monstro aí de 3000. Bagulho doido. Como vocês viram, eu perdi feio, né? E agora vamos para mais um duelo pra gente mostrar esse deck contra o Simon, que é um cara que eu já perdi 300 vezes, né? Ele é um dos melhores, né? Do jogo. Será? Então vamos que vamos, né? Vamos ver se o react do meu próprio gameplay, rapaziada. Esse é meu react. Taquei enfermeira, taquei pro Start Goblin. Toma 1000, ganho carta. Aí veio 10 Koala. Eu tenho muitas cartas setadas, 3 cartas setadas. Tenho Soul Taker na mão. Tudo sob controle. Bad Reaction, que é uma carta que faz com que inverta, né, o bagulho de ganhar vida. Se toda vez que o adversário ganha vida, ao invés de ganhar ele perde, que é o mesmo efeito da enfermeira, ataca o gift card. Perde 3000 de vida. Segunda rodada, o cara já perdeu metade da vida, né? Esse é o potencial do deck. Você fazer umas jogada que é tipo jogada de FTK. Aí destruiu meu monstro, mas não tem mistério. Eu destruí o monstro dele. Vai tomar 1000 de burn aí, porque tá ativado o Bad Reaction. Reflect Bound tá aqui no campo, tá com o Bottomless Trap Hole para destruir meu monstro. Mas eu ainda tenho o Dimension Wall para fazer dano burn aí do adversário. Em 4 rodadas praticamente resolvi o duelo. Tá aqui Dimension Wall. Eu vim com a melhor mão até agora. Aí tomou esse dano aí, ele tá usando essa carta chata, que é uma carta que, pelo que eu me lembro, se o monstro destruir ele, o monstro é removido do jogo, algum bagulho assim. E agora a situação tá muito boa, porque ele tem 4 cartas na mão, e se ele atacar o 10 Koala, ele vai perder 400 pontos de vida para cada carta na mão. Ele tá com o Monster Reborn, para colocar mais um monstro no campo. Aí ele vai tomar 1200 pontos de vida. Escapou da morte aí. Vai sobrar só 100 de vida. E eu vou correr risco de perder o duelo. Porque ele tá com muitos monstros, né? E eu não tenho nenhum monstro e tenho uma armadilha que não vai servir de nada nesse momento. Agora eu tenho um Tanner nível 4. Que é o suficiente. A sorte que tinha um monstro no campo do adversário que estava em ataque. E como eu só precisava de 100 de vida, eu consegui atacar com um monstro com 1600 em cima do monstro que tinha 1500 e causar 100 de dano. Agora vamos pro último duelo, né, contra Ray, né, pra cima dela. Tem alguns personagens nesse jogo que tem uns decks muito, mas muito ruim, que não vale a pena nem enfrentar. Aí eu vim com uma mão boa, porque tinha Dimension Wall, tinha Morphin Já, que é uma carta que você faz com que você jogue todas as suas cartas fora, e aí você puxa mais outras cartas, que é uma coisa muito forte nesse deck, porque você vai ativar mais efeito burn aí. Eu tenho 4 cartas setadas, cheio de carta aí para ativar, então por enquanto tá tudo certo. Ativei Bad Reaction para poder inverter os valores, literalmente, né? Aí ela atacou Shining Angel aí para atacar.
não tem problema nenhum. Como eu setei tudo, eu não vou precisar jogar nada fora e vou apenas ganhar cartas, né? Essa carta é uma das melhores cartas do jogo. Ela tá com Mystical Space Typhoon, destruo o Santuário. Eu achei que ia destruir o Santuário, mas não fiz isso não. Destruí a carta armadilha ali. Faz sentido, né? Talvez seja uma armadilha perigosa. Talvez seja Mirror Force, não sei, né? Vai saber. Taquei o Tanner aí, o nível 4 genérico. Que é o único Tanner que eu uso nesse deck. Só para colocar o Stardust. Aí ela tá com Shining Angel em campo, não tem problema nenhum. Tudo controlado nesse duelo. Tudo muito fácil, rapaziada. Tudo muito fácil. Taquei Gift Card aí. Toma uma lapada aí de 3.000. A Let Buff desse monstro aí que não tô lembrado do que era. Saiu do campo também, não tem importância nenhuma. Deck de fada geralmente, até onde eu sei, não tem nenhum deck de fada que é absurdamente forte. Taquei o Pistache Goblin, puxei mais uma carta. Taquei o Pistache Goblin de novo. Puxei mais uma carta. Vamos ver o que eu vou fazer, que nem eu tô lembrado. Taquei, óbvio, já tinha esquecido. Taquei Soul Taker pra causar mais um burn aí. E acabou o duelo, né? Porque tem 2 monstros no campo. Esse é o potencial desse deck aí. Um dos decks que eu mais tive sorte aí na vida. A maioria das vitórias que eu tive na vida, no jogo de Yu-Gi-Oh! Em geral, foi usando esse deck. Eu tenho muitas lembranças desse jogo e desse deck, né? Então é basicamente isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Rumo aos meus inscritos. Uma boa Copa para todo mundo. É isso aí mesmo. Valeu. Falou.